Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Era para ser meio bossa nova, ficou muito rock and roll. Final da década de 80, e os interesses de Rita e Roberto estavam disparando para vários lados. Participação e trilha para cinema, programa de TV, uma narração de Pedro e o Lobo, astrologia, composição para teatro e até convite para estrelar uma peça. A dupla queria arejar, testar novos ares, mas ainda devia um álbum no contrato para a EMI. Era para ser um disco de bossas, um disco cool, um clima Julie London. Dessa ideia, ficou apenas a recriação de La Javanaise, clássico de Serge Gainsbourg, com citação no assovio de Rita a desafinado. A jornalista Adriana de Barros destaca. E o álbum ele fecha com La Javanaise, do Serge Gainsbourg, que traz a Rita Lee com sua voz deliciosa, cantando em francês e deixando a gente com vontade de ouvir mais. O cantor franco-brasileiro Fábio Jorge comenta. É notório que ela, entrou como última faixa do disco. Você vê que é uma coisa que ela pensou mesmo em ser conceitual, né? É uma coisa do gosto dela, não foi nada imposto, nada pensado assim, eu preciso de uma faixa. Não, eu adoro essas últimas faixas porque elas sempre guardam as melhores surpresas, em alguns casos, né? E ela não fugiu muito à forma como essa música foi composta para Juliette Gréco, que foi composta pelo Serge Gainsbourg, né? Uma coisa meio bossa nova, ela obedeceu aí essa linhagem, né? Manteve aí essa ideia e ficou uma gravação deliciosa, ficou realmente muito, muito gostosa. Eu realmente, reouvindo depois de tanto tempo, eu acho que tem hoje, por várias razões, um outro sabor pra gente, né? Na salada de ritmos incluíram um fox jazz romântico, tipo inesquecível. Adriana conta. Declaração de amor, onde a Rita diz: longe de você minha vida era tão besta, eu comigo, uns amigos, cinema e TV. De repente você entra pela minha frente, rouba a cena, me salva do caos, um soco na cara do tédio. Há alguns anos, Rita vinha falando muito em Carmen Miranda e chegou a incluir Chiquita Bacana em um show em Montreux. Nesse álbum, traz La Miranda, salsa pop com direito a sampler com a voz da Pequena Notável e, claro, um chiadinho dos velhos vinis. A música foi parar como tema de abertura da novela Lua Cheia de Amor, estrelada por Marília Pêra. Adriana de Barros comenta. E em Farsa, a faixa 8 do álbum, tem o Roberto de Carvalho em parceria com André Cristóvão, um blues também muito, muito gostosinho, assim, você vai dando uma viajada nessa parceria do Roberto com o André Cristóvão, né, que é um dos maiores bluseiros do Brasil. Mas no todo, a energia do disco vem do rock. A banda base junta os irmãos Alexandre e Fábio Fontanetti, violão e baixo, que vinham do grupo Louie. Paulo Ziner, baterista da banda de hard rock Golpe de Estado, um clássico dos anos 1980. Quem trouxe Paulo foi o próprio Alexandre. Alexandre Fontanetti lembra. O disco de 90 foi no Mosh, foi o primeiro disco que eu toquei, inclusive, com a Rita e o Roberto. Eu toquei acho que 4 músicas de violão naquele disco. E basicamente estava montando uma banda, que seria a banda de um próximo trabalho. Aí nesse disco foi o Paulo Ziner de bateria, o Fábio, meu irmão, Fábio Fontanetti de baixo, gravou esse disco, o Roberto, e aí teve alguns músicos que participaram, Flávio Guimarães, eu não me lembro exatamente, mas alguns músicos que participaram. Eu fiz a produção executiva desse disco. Gaitista da banda Blues Etílicos, Flávio Guimarães está em Coração em Crise. Ele lembra. A minha experiência de gravar com a Rita Lee foi inesquecível. Com a Rita e com o Roberto de Carvalho também, que me recebeu super bem naquele ano de 1990, mas com certeza foi o Fontanetti que me indicou para esse solo de gaita na música Coração em Crise. Além de fã da Rita Lee, do Roberto, eu me lembro que eu estava fazendo show em São Paulo e fiquei um dia a mais, uma coisa assim, e a gente foi para o estúdio e eu pude conviver um pouco com a Rita Lee, com o Roberto de Carvalho e com Fontanetti também,
a música era... Eu perguntei para o Fontanetti qual era o tom da música. E ele me disse que era em Lá. E naquela época, né, eu ainda era jovem, inexperiente, levei e fui preparado para tocar em Lá. Mas o solo da música era em Ré. Então, pode parecer confuso, mas na gaita diatônica a gente normalmente toca num tom, 2 ou 3 tons diferentes, com uma mesma gaita, mas não é um instrumento cromático. Então, para aquele momento, eu ter que ter feito um solo em Ré foi um desafio. Eu tive que modular, né? A música era em Lá, mas o solo era em Ré e ele não me disse. Então, essa experiência foi muito interessante. Mas deu tudo certo. Talvez eu tenha tocado um pouco de uma forma econômica, mas naquela época eu tinha pouco tempo ainda como profissional. Mas foi muito bom ter a chance. O Roberto Carvalho tem uma visão musical muito bacana, um grande músico, compositor, arranjador. E eu tenho que citar também o André Cristóvão, que é talvez um dos pivôs disso ter acontecido, porque Alexandre Fontanetti tocava com o André Cristóvão, nós fizemos vários shows juntos naquela época. E era uma época onde o blues no Brasil realmente estava se colocando como uma forma musical que para nós era uma novidade aqui no Brasil, né? O blues, apesar de ser mais antigo que o rock, muito mais, era a grande novidade ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. Sou fã da Rita Lee, dos pensamentos dela, da forma como ela viu o mundo, pessoa sensacional. A crítica foi unânime na crueldade. Rita Lee vampiriza jovens músicos em novo LP, cravou a Folha de São Paulo. Aliás, essa mesma matéria confirma a total falta de credibilidade, localizando o grupo paulistano Golpe de Estado como uma banda mineira. Enfim, a seleção de rocks traz Coração em Crise e Esfinge, parcerias de Rita e Roberto. Resgata do baú Uma Noite em Hong Kong, parceria de Roberto com o poeta Tavinho Paz e o lendário Júlio Barroso da Gangue 90. É a Vida, de Rita e Roberto, é uma música cantada por ele, em uma faixa sem nenhuma participação da Rita. A primeira música, e única que chegou às rádios, foi Perto do Fogo. Parceria de Rita e Cazuza é, na verdade, uma letra que ele fez pensando nela e diz, abre aspas, eu quero ser uma flor nos seus cabelos de fogo, fecha aspas. Cazuza gravou a música em seu álbum Burguesia, e consta que foi a última gravação para o disco. Já Rita e Roberto começaram a gravação desse álbum justamente por Perto do Fogo, no dia 7 de julho de 1990, dia da morte de Cazuza. Adriana de Barros conta. Que é aquela letra que o Cazuza deu para Rita, depois de um longo tempo que eles não se viam, se encontraram, em um dia ele deu a letra para ela e ficava pensando muito no futuro. A Rita diz que neste dia ele falava muito de como eles estariam em 2020, com qual idade, o que estaria acontecendo. E a Rita também passou a fazer esse questionamento. Essa faixa, Perto do Fogo, foi a que marcou realmente. O produtor Mug Canazio, que na época estava de mudança para Los Angeles, foi convidado para essa gravação. Esse disco foi eu vim para São Paulo, né, peguei um avião na correria, vim porque o Roberto pediu, eu queria muito que você viesse, sabe, break the seal, vem para cá para fazer pelo menos uma música, para mim é importante. Não, obviamente que não tive o envolvimento que tive nos outros projetos todos, né? Eu vim, entrei no estúdio, o Roberto me mostrou na Atacama, eu acho que no outro dia eu vim embora e aí vim para os Estados Unidos, né? A minha aparição foi meio Hitchcock. Roberto também canta o rock blues Farsa, parceria dele com André Cristóvão, que toca guitarra slide. Nessa música, Rita só aparece nos vocais. André lembra da parceria. Farsa surgiu um pouquinho depois disso, porque o Roberto fez uma música, ligou para o Alexandre, falou assim, liga para o André, que eu tô com um problema com essa letra. Eu falei, tá bom. Aí a gente discutiu sobre o que a gente poderia falar. A gente tinha tido um episódio com um jornalista, já falecido, não vou lembrar o nome dele, que falou mal, sempre falou mal do Roberto, falou mal do meu segundo disco, o Roberto ficou indignado com isso. Eu sempre fiquei indignado com a falta de visão desses caras, que não entendem o tamanho do gênio, mas é o preço de ser gênio. E aí eu fiz a letra de Farsa,
E eles gravaram. E de novo, 2 horas da manhã, toca o telefone, um outro dia. O ponta está em casa? Tá. Roberto está gravando uma música aqui, ele não está satisfeito com a guitarra. Traz a guitarra de slide. E o engenheiro de som falou assim, Roberto, a música está pronta. Falou, não, está faltando alguma coisa. Aí eu fui para lá com a guitarrinha. Falou, ouve a música. Falei, tá em lá? Ele falou, tá em lá. Assim, vai lá e toca o que você acha que tá faltando. Aí eu fui e toquei. 10 notinhas, 3 aqui, 3 ali. Repeti, toquei. O engenheiro de som virou para o Roberto e falou assim, era isso que estava faltando, né? Ele falou, eu ouvia, mas eu não sabia o que era. Isso abriu as portas para mim demais, né? Você não vai conseguir ouvir de mim nada que não seja elogio, admiração, carinho e amor por esses caras. Disco feito para cumprir contrato e fechar a tampa da parceria com a EMI. A partir daí, Rita e Roberto seguiriam estradas diferentes. Ele seguiu com essa mesma banda e gravou um álbum solo com a mesma energia rock and roll. Rita, por acaso, iria acabar inaugurando a estrada dos acústicos, levando seus pop rocks para um formato voz e violão. Um recadinho antes de terminar. A cantora, compositora e guitarrista Marília Bessi mandou uma mensagem. Falar sobre Rita Lee. Primeiro, é uma honra estar nesse podcast. Rita Lee, para mim, é a maior referência musical e cultural. Rita Lee fez eu ser artista, fez a minha musicalidade, fez eu ter ouvidos para os instrumentos, fez eu escutar de bossa nova a rock and roll. E eu comecei escutando Rita Lee aos sábados e domingos, porque eu era criança e quem escutava era minha mãe, porque ela queria arrumar a casa, varrer o quarto e a gente estava dormindo. Então ela colocava nas alturas Lança Perfume, Baila Comigo, Caso Sério, João Ninguém, O Rameu, Bem Me Quer, o álbum inteiro um grande sucesso. Então a Rita Lee e o Roberto fizeram gostar de acordar cedo também nos fins de semana, apesar de ser da noite. Passaram-se anos e eu quis ser baterista. Ganhei um violão, mas quis para bateria. E com 12 anos eu comecei tocando com várias bandas. Comecei tocando com a banda dos meus primos. Tocávamos Rita Lee, lógico. E eu comecei a descobrir a minha musicalidade. Tempos depois eu comecei, com 15, 16 anos, eu comecei a compor e aí ia querer minha Telecaster. Demorou um tempinho para eu ter a minha Telecaster. E aí eu já fazia covers da Rita Lee, nos shows, né? Enfim, cantava quase todas as músicas da Rita Lee, misturada com outras músicas, né? De outros artistas, mas nunca deixei de ter uma música da Rita Lee em nenhum show meu. Sempre tem uma música da Rita Lee. Então isso é a maior referência para mim, é a Rita Lee. Cheguei a fazer uma música, compus uma música que está no meu primeiro álbum, que chama Não Tá Pra Mim, e cheguei a mandar para o Roberto, e o Roberto escutou e gostou, e para mim foi, nossa, uma alegria sem tamanho. Então sempre está comigo, Rita Lee e Roberto sempre estão comigo. E no DVD que eu gravei com o Ney Matogrosso, nós gravamos pelo Canal Brasil, fomos indicados ao Latin Grammy, e no DVD e CD eu coloquei 3 músicas da Rita Lee e do Roberto. E foi uma alegria estar cantando com ele, uma emoção sem fim, cantar essas músicas no palco com o Ney Matogrosso, parceiro de Rita Lee e Roberto, melhor dizendo, cupido de Rita Lee e Roberto. Então é uma emoção sem tamanho. Eu rio de ponta a ponta quando eu lembro desses momentos, e quando eu vejo o DVD eu estou rindo de ponta a ponta. A gente fazia o pupurri no final também, e era uma emoção minha, do Ney e da plateia. Eu estava em êxtase profundo. Então, Rita Lee e Roberto sempre fizeram e fazem parte da minha vida e da minha carreira, me proporcionando emoções indescritíveis e realizando sonhos. Então, as minhas histórias com a Rita na pandemia agora na pandemia, né? Foi muito presente, porque eu fui mãe, sou mãe, e comecei a colocar as músicas da Rita para o meu filho, Antônio Jorge, escutar. Então, a Rita e o Roberto estão sempre presentes. E numa live do Beto Lee, filho, né, deles, a Rita, numa hora entrou na live
E coisa de fã, né? Ela falou meu nome. Falou Mãe Marília também, muito gentilmente dando uma força para todas as pessoas que estavam conversando com o Beto, passando por aquele momento, por aquele sufoco. Eu tinha, enfim, perdido meu pai para a pandemia. E a Rita foi, mais uma vez, o meu norte. Então, eu encerro aqui. Até hoje. As histórias não vão parar. Tem que ter mais podcasts para frente. Mas é isso. Toda a minha admiração, respeito e gratidão a Rita Lee e Roberto. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, Na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira. O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.